O Espírito Santo possibilitou. Por quê? Porque Deus queria que essas pessoas compreendessem. Como que essas pessoas iriam decidir pelo Evangelho se não compreendiam o Evangelho? Como essas pessoas iriam entender o reino de Deus se não entendiam? E aqui há uma oportunidade extraordinária, porque todas aquelas pessoas, daquelas regiões distantes da Ásia, da Europa, eles eram tudo para lá, irmãos. Quando chegaram ali, eles ouviram a mensagem de Deus e eles entenderam a mensagem de Deus. Tanto entenderam que você pode verificar aqui, para terminar, a resposta do sermão. Olha, a resposta do sermão foi o resultado do entendimento do sermão. E olha aqui o capítulo número 2, o verso número 17 e o verso número, ou melhor, 37 e o verso 38, lido na sua Bíblia. Paulo terminou o sermão. Quando Pedro, desculpa, fala rápido esse não, está falando que não é. Irmão, então Pedro, quando terminou aquele sermão, estava cheio de poder do Espírito Santo. Aí os pentecostais falaram assim, o povo disse que eles estavam embriagados. Ora, mas peraí, opa! Mas quem é que disse que os discípulos estavam? Aí Pedro falou, não, como pode estar embriagado? São 9 horas da manhã. Não, que ninguém embriagado. Isso é o poder do Espírito Santo. Mas quem estava acusando ele de embriagado foram aqueles que mataram. Foram aqueles que participaram da morte de Cristo, que não aceitavam o cristianismo, estavam combatendo o cristianismo, que não aceitavam que os discípulos dessem continuidade à mensagem do cristianismo. Então ele falou, isso está tudo louco, está tudo embriagado, nós estamos falando uma língua que ninguém entende, tudo enrolado. Ele não entendiu mesmo, não era a língua deles. Mas não, o fundamental é que as línguas eram línguas inteligíveis, eram idiomas, e eles cada um na sua própria língua e entendeu. Tanto entendeu que o verso diz aqui, olha o desespero dessas pessoas. Nós não estávamos aqui, não participamos do julgamento de Pilatos, nós não tivemos a oportunidade de escolher Jesus ou Barrabás, nós não fomos até em cima do monte para ver ele morrer, nós não estávamos ali para impedir ele de ressuscitar. Então eles disseram assim, ouvindo essas coisas, eles compungiram o coração. Eles ficaram numa expectativa de uma emoção tão forte de saber que o Messias é o Filho de Deus e foi morto daquela forma tão cruel. Eles disseram assim, então perguntavam a Pedro e os demais apóstolos, e agora o que vamos fazer? Ou seja, nós não estamos aqui, não participamos do julgamento, nós não levamos Jesus. Agora, esse Jesus que tanto nós esperamos, esse Messias que tanto nós aguardamos, ele morreu, ele não está mais aqui. E agora o que nós vamos fazer? Já que ele não está mais aqui. Aí ele deu a resposta, a resposta ao sermão. Eles perguntaram a resposta dele. Respondeu-lhe Pedro, vocês também têm que se arrepender. Todos. Quando o Evangelho do reino de Deus chega na vida de qualquer pessoa, em qualquer época, quando uma pessoa aceita o Evangelho, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Pentecostal falou, não, mas quando a pessoa é batizada, recebe o dom do Espírito Santo, fala língua. Mas aqui não diz que ele fala língua. Aqui não diz que ele fala língua quando for batizado. Então, nós vamos ver essa língua. Agora, a pergunta para fechar é simples. Se eles, essas pessoas que vieram de todas essas regiões para participar das festas aqui, durante aqueles 49 dias, depois eles voltavam para casa. Se essas pessoas, irmãos, eles entenderam a pregação, é porque a pregação de Pedro foi na língua deles que eles falam. Não é língua estranha. Uma língua que ninguém entende. Aí a mulher estava falando, mas que língua é essa que a senhora falou? Ah, mas essa é a língua. Eu falei, mas que língua que é essa, minha senhora? Ou você não vai entender porque isso é a língua do Espírito Santo. Eu falei, mas
Mas a Bíblia, ela diz que o Espírito Santo não fala. Você não encontra um texto na Bíblia que diga que o Espírito Santo fala. Ele faz lembrar tudo que Jesus falou. Não fala. Ele influencia. A luz, a força, o poder, não fala, não. Isso é primeiro. Mas é a língua do Espírito Santo. Mas como? Mas não temos nenhuma evidência na Bíblia que o Espírito Santo falou alguma coisa. Não tem nada que o Espírito Santo falou. Mas você vai entender que isso é língua de anjo. Nós queremos. Então só me explica uma coisa aqui. Porque todas as vezes na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, muitas e muitas vezes os anjos vieram a falar com Maria em todas as épocas. Todas as vezes que o anjo de Deus veio nessa terra falar com alguma pessoa, ele fala na língua da pessoa que você entendeu. E como é que você vai conhecer a língua do anjo? Se o anjo humano fala na língua da pessoa. Mas então, se a senhora fala a língua, a senhora tem que falar a língua, e quem é que vai traduzir? Porque Paulo disse que você tem que falar e traduzir. Não tem ninguém para traduzir, então você fica calado. Disse o apóstolo Paulo. Embora não precisa parecer mal criado da minha parte. A voz do Então, queridos irmãos, esta é a base do movimento pentecostal. Aí sim, a parte, olha que coisa fantástica, irmão. Coisa linda. Essas pessoas ouviram a pregação ali em Jerusalém, elas se converteram, que aceitaram e foram batizadas. Quantos foram batizados? 3.000 pessoas. É muito ou é pouco? É muito ou é pouco? Mais ou menos. Qual é a diferença que eles vêm do mais ou menos? É muito ou é pouco? Então, para aquela época, o cristianismo estava nascendo. Aceitar o cristianismo era expulso de casa, era abandonado, perdia tudo, era uma perseguição terrível. A pessoa perdia tudo, perdia família, perdia mãe, perdia tudo. Irmão, aceitar o cristianismo naquela época, queridos irmãos, exigia muita convicção e coragem. O que falta nos dias que estamos vivendo? Que hoje, uma pessoa aceitar Jesus Cristo, irmão, é um privilégio. Hoje é uma alegria, as igrejas estão de porta aberta. Se chegar por aí na rua, na sociedade, falar que você não é cristão, a pessoa já fica meio assim com você. Hoje é um privilégio, eu sou um cristão. Você tem uma Bíblia, eu estava na roupa, eu fui na igreja. Mas eu vou na igreja, não acredito nisso. Bom, essas 3.000 pessoas se converteram, voltaram para casa. Voltaram para casa. Mesopotâmia, Capadócia, os Elamitas, lá na Pérsia, lá em Cirene, na Líbia, no Egito, os cretenses, Roma, Frigília, Panfilha, eles voltaram tudo para casa. Quando eles voltaram para casa, convertidos ao cristianismo, eles formaram na sua casa, irmãos, as primeiras comunidades cristãs. E o livro de Atos dos Apóstolos é um livro que conta da história do surgimento dessas primeiras comunidades cristãs. Aí Paulo se converteu e ele precisou vir a essas comunidades cristãs, nas viagens missionárias que ele fez, para corrigir e estabelecer o cristianismo. Aceitando de Jesus, mas havia muitos erros, porque não sabia que ele deveria regulamentar a vida dessas pessoas. Aí Paulo fez assim. Isso eu vou contar para você depois do hino que nós vamos cantar para terminar, que vai acontecer domingo que vem. Domingo que vem é depois do domingo. Vamos cantar o hino, André.